Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e este é mais um excepcional, fora de série, fantástico episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje vamos encerrar o capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Como vai vocês? Tudo bem com vocês? Satisfação imensa tê-los de volta aí, os nossos ouvintes fiéis que sempre nos acompanham, sempre vêm aqui para a gente aprender juntinho. Mais um pouquinho do texto bíblico. Marcos capítulo 5, parte 4, episódio de número 461. E nessa sexta temporada nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, parte a parte, pouco a pouco, aprendendo tudo aquilo que o texto bíblico tem a nos ensinar, toda a teologia bíblica, toda a interpretação aqui fidedigna ao texto, né? Uma espécie de uma pregação expositiva, um estudo sequencial do texto bíblico, tá bom? Então, o Senhor entre os necessitados, vamos concluir falando mais um pouquinho de Jairo, um pouquinho daquela mulher do fluxo de sangue, e o que a gente aprende com esses dois personagens fantásticos nos apresentados pelo texto bíblico. Então, os dois milagres que são registrados aqui, nessa passagem, eles foram combinados, tanto de fato quanto na narrativa. Juntos ilustram algumas das belezas do caráter e da obra de Nosso Senhor. Então nós vamos selecionar o seguinte destes aqui, o que a gente pode aprender. Primeiro, a bondade desinteressada de Jesus, sem dúvida. Seus milagres foram atestados, provas do poder divino, mas nenhum deles foi feito com a ideia de ganhar fama pessoal. Pelo contrário, ele se esforçou para silenciar as exigências da curiosidade escancarada e repreendeu aqueles que buscavam sinais e maravilhas apenas. Ele recusou a homenagem mundana que o povo oferecia quando desejou torná-lo rei. Ele controlou a propagação de sua própria fama para que os homens não se importassem demais com as bênçãos materiais ou oferecessem a ele a adulação que o milagreiro teria procurado. O temporal deveria ser o canal do eterno. Isso é que o motivo inspira. A cura da alma frequentemente acompanhava a cura do corpo, e ele se importava principalmente pela alma. O resultado da demora seria morte e luto na casa de Jairo. No entanto, ele ficou não apenas para curar a mulher, para dar a ela e a outros instruções mais completas. Se fosse apenas sua cura física que ele procurasse, ele poderia ter esperado algumas horas, mas o atraso foi em grande parte para o bem espiritual de Jairo. Esse governante não tinha fé do centurião, que acreditava que Cristo não precisava tocar em seu servo, nem mesmo entrar em sua casa. A fé de Jairo precisava ser fortalecida e foi com esse objetivo que ele viu o que ele fez. Uma mulher excluída da sinagoga, da qual ele era um dos líderes, que foi salva por sua fé simples, e isso com a maior facilidade possível da parte do Senhor. Por isso, quando chegaram as notícias, tua filha está morta, Jairo, ele não ficou totalmente consternado. E sob a influência das palavras animadoras de Nosso Senhor, a sua fé reviveu de forma mais pura ainda. E ainda é verdade que a demora em responder à oração dele, durante a qual vem dor, perda, destina-se muitas vezes em produzir em nós o fruto pacífico da justiça e o aumento da fé. O amor de Cristo, ele não era como um pequeno riacho confinado entre duas margens, não. Era como um mar, que quando a maré sobe, inunda toda a costa e enche cada pequeno riacho.
Ele nunca esteve tão absorto em uma missão a ponto de negligenciar as oportunidades secundárias da vida. Por exemplo, alguns concentram seus interesses em negócios ou prazer e declaram que não têm tempo para pensamento sobre a vida espiritual. E finalmente descobrirão que compreenderam as sombras e perderam a substância. Os cristãos, eles caem em um erro semelhante, porque alguns prestam serviço público e seus nomes são amplamente conhecidos na igreja, mas dificilmente exerceram boa influência em casa. A igreja se beneficia, mas as crianças são negligenciadas. E muitas vezes o oposto é verdadeiro, pois para muitos o lar é tudo e a comunidade cristã não é nada. Outros estão tão absortos em um trabalho especial, o da escola dominical, por exemplo, que tem pouca simpatia por seus irmãos que estão envolvidos em outras esferas da vida múltipla da igreja. Há muitos outros mais culpados do que estes que estão absorvidos em trabalhos futuros. Eles sempre vão fazer isso ou aquilo, mas enquanto isso, seus vizinhos não são influenciados e seus próprios filhos são negligenciados. Como eles não são fiéis com pouco, seria contrário à lei de Deus se eles se tornassem governantes de muitas coisas. Se o nosso Senhor tivesse sido animado pelo Espírito demonstrado por qualquer um deles, ele teria dito à mulher: minha missão é de vida ou morte. Não deve haver toque nem nas bordas da minha roupa agora, por favor. Todo o resto deve esperar até que eu tenha cumprido a minha missão. Mas pelo curso que ele fez, ele nos ensinou essa lição. Não há nada dentro do alcance de nosso poder que esteja além do alcance de nossa responsabilidade. Em todos esses aspectos, Cristo nos deixou um exemplo, que é que devemos seguir seus passos. Veja, meus queridos, que não é o caráter exterior de qualquer ato, mas o espírito, a motivação em que ele é realizado que deve ser considerado principalmente. O grande fim de atos religiosos deveria ser levar-nos à comunhão com Cristo. Isso da mulher foi um mero toque quase imperceptível na pressão da multidão. Os discípulos não o observaram, mas Cristo sentiu que isso havia acontecido e havia sido eficaz. Existem múltiplas maneiras pelas quais ele alcança as almas e é alcançado por elas. As experiências comuns da vida podem ser canais de muitas bênçãos. As pequenas coisas muitas vezes trazem as pessoas a Cristo ou afastam elas dele. A fé pode muitas vezes descobrir-se no meio da ignorância e da ausência até mesmo da religião convencional, gente. Privilégios espirituais atrapalham muitas vezes porque muitos que se consideram religiosos ou santos começam a desfrutar de um orgulho, a demonstrar um orgulho espiritual extremamente pecaminoso. E isso, em vez de ajudar o progresso espiritual, ele às vezes atrapalha. Privilégios espirituais podem atrapalhar em vez de ajudar o progresso se não forem usados espiritualmente. Essa pobre mulher, ela se levantará em julgamento, isso é o que o texto diz, contra muitos que fizeram grande exibição de observância religiosa e ela os condenará. O princípio era uma operação no sistema nervoso através dos desejos e da imaginação. Uma representação na mente da cura. É assumida e posta em prática como uma realidade. Tão misterioso e grande é o poder da imaginação sobre o mecanismo da vida que as curas podem ocorrer ocasionalmente sem nenhuma causa real externa à mente do sofredor. Coincidindo com o toque da mulher estava o conhecimento da virtude curadora saindo dele, na mente de Cristo. Aqui está algo impossível de explicar. Uma conexão que desafia
o pensamento. Mas é uma conexão real. E a grande lição geral, ela vai permanecer. Cada mudança na mente da doença para a saúde implica a correspondência de um pensamento sobre o sofredor com a realidade fora dele. Sempre, e como o poder de Deus é refletida como um pensamento de realidade ou uma fé em nós, uma mudança para melhor irá ocorrer. Quem me tocou? Podemos ver nessa pobre mulher o que nosso Senhor espera ver em todos os que recebem sua bênção. Existem muitas lendas a respeito delas, como no livro apócrifo lá de Nicodemos, mas a maioria dos relatos carece de comprovação histórica. Que o nome dela era Verônica, que ela testemunhou a respeito de Cristo diante de Pilatos, e que ela enxugou o rosto dele no caminho para o Calvário com um guardanapo, que recebeu a impressão sagrada de suas feições, que ela ergueu um memorial para ele na sua cidade natal, etc, etc, etc. Por mais improvável que seja isso tudo, indica que a sua fé era muito estimada pelos primeiros cristãos. Os evangelistas a descrevem como uma mulher desgastada pelo sofrimento, abatida pela pobreza, versículo 26, e cerimonialmente impura, de modo a ser excluída das consolações do culto público. Ela invadiu a multidão e com seu toque de fé ela conquistou a bênção que buscava. A doença a trouxe a Jesus. A maioria dos que o procuravam estava aflita. Cegos, leprosos, enlutados, os famintos, etc. Toda tristeza é um convite para irmos até Ele. A fé a preparou para uma bênção. Até presentes materiais são recebidos pela fé. Quando Cristo realizou um milagre, Ele exigiu fé. Ele não pôde fazer muitos milagres onde havia incredulidade. Ele exigiu confiança tanto de Jairo, versículo 36, que tivesse confiança nele, como dessa mulher, versículo 34, que é do capítulo 5 de Marcos. Quanto Ele exige de nós. Se a fé fosse verdadeiramente exercida, pontos de vista errôneos como desta mulher não impediriam uma bênção. Voltando para Jairo, lhe perguntaram: por que você está incomodando o mestre, Jairo? Tua filha está morta. E foi o fim do assunto. Nada mais poderia ser feito. O sofredor havia sido tirado do poder do homem. Certamente não se poderia esperar que a morte entregasse sua presa. Não. Circunstâncias como essa, elas ocorrem constantemente na experiência humana. Havia outros que requeriam sua atenção e ajuda. Parecia errado monopolizar Cristo, especialmente quando nada podia ser feito. A nossa dor pode tornar-se uma forma de egoísmo se nos tornarem indiferentes àqueles que talvez tenham sofrido ou estejam sofrendo mais do que nós. Se a religião faz alguma coisa por nós, deveria ser nos tirar de nós mesmos e nos tornar solidários com os outros. Cristo provavelmente estava cansado. Tinha sido um dia cansativo, a multidão se aglomerava, o pressionava, uma pobre sofredora se aventurou a tocar sua roupa, imediatamente detectou ação. Foi porque ele teve que poupar sua força que ele tomou tal conhecimento disso? Talvez houvesse sinais de cansaço em suas feições, em seu andar. Cristo, os evangelistas apresentam várias instâncias dele ressuscitando os mortos. E nós podemos observar uma progressão sugestiva. Nessa ocasião aqui de Jairo, uma criança havia morrido recentemente, estava deitada na cama em sua própria casa. Numa outra ocasião, um jovem estava morto há tempo suficiente para que seu funeral começasse e ele estava sendo carregado adiante em um caixão pela aldeia em que ele viveu. Na outra ocasião, na terceira delas, nós lemos quando Jesus chegou a Betânia, descobriu que Lázaro já estava morto há 3 ou 4 dias e que a sepultura havia se fechado sobre ele. Em tudo isso, ele deu evidências de seu poder vivificante, e isso com intensidade cada vez maior até aquele glorioso dia em que ele mesmo, apesar do selo do Sinédrio e da guarda romana, apareceu como sendo, em sua própria pessoa,
o conquistador da morte e da sepultura. Em resposta à oração de Jairo, Jesus entrou na casa do governante. Ele o encontrou cheio de lutados, contratados e ouviu a música de suas flautas, o zumbido de cantos litúrgicos, os lamentos e gritos com os quais eles procuravam não apenas expressar pesar. Cristo Jesus colocou todos para fora e devemos nos livrar de tudo que é artificial e falso se sentirmos que Jesus está próximo, e devemos estar fora da companhia dos escarnecedores que riem dele com desprezo, se quisermos ouvir sua voz semelhantemente. O sono é uma verdadeira imagem da morte. Como ela, a morte é apenas um sinal externo e será seguido por um glorioso despertar na manhã do dia eterno. Meus queridos, Cristo é a ressurreição e a vida. A criança ficou ali inconsciente de que seus amigos estavam chorando por ela e que Jesus Cristo estava próximo, mas de repente ela sentiu o toque de sua mão. Ela ouviu a voz dele derramando sobre ela a luz da santidade e do amor. De alguns ele exige a confissão pública de que estão do seu lado, que ele pediu à mulher que havia sido secretamente curada. Mas há outros para quem a publicidade é dolorosa e cuja experiência não deve ser divulgada, para que a beleza da confiança não seja afastada pelos incrédulos. Tá bom? Como é que tá seu coraçãozinho? Tá precisando de um toque de Jesus, de uma cura, ou até mesmo que ele te ressuscite? Está morto espiritualmente? Venha aos pés de Cristo e deixa ele fazer o milagre. A gente volta, se Deus quiser, a gente vê o capítulo 6 de João. Continuamos nossa jornada, firmes e constantes, sempre avantes. Às vezes se arrastando, cansado ou doente, como eu estive esses dias agora aqui, fazendo um sacrifício imenso para fazer essa gravação. Mas Deus sabe de todas as coisas, nosso coração, nossa intenção é continuar fazendo esse trabalho com toda dedicação e comprometimento até o dia que Deus nos permitir. Até lá, a gente volta no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.